Olá, gente. Esse aqui é o nosso aplicativo. Conforme combinado, eu vou preparar aqui uma apresentação para vocês para orientação de como construir esse aplicativo. Olha só, essa aqui é a cara dele, né? E a gente já fez esse início, né? Você vai ter aqui, ó, colocar aqui o título, né? O nome, matemática financeira ou então juros compostos, sei lá, você que vai decidir isso. Aí aqui, ó, o que deseja calcular? Aí a gente vai ter essas opções, né? A montante, vamos colocar essas opções aí, mas vamos fazer por parte, né? Então não vamos fazer tudo de uma vez porque não dá. Capital, né? Taxa, e a gente está fazendo uso aqui de campo de entrada e de caixa de exibir e esconder objetos. Bom, olha só, para começar, quando você abrir o GeoGebra, aliás, antes eu queria logo dizer para vocês que quando a gente lida com programação, por mais simples que ela seja, a gente nunca consegue de primeiro. Então não adianta querer fazer acontecer logo de primeira, né? A gente tem que às vezes pensar, tentativa e erro mesmo, né? Até a gente descobrir a melhor maneira, né? Procedimento mais adequado para conseguir aquilo que a gente deseja, né? Então tem que ter paciência, né? Então eu vou ajudar vocês, eu vou fazer por partes, né? Eu vou fazendo aqui, vocês vão acompanhando, então muita calma e um pouco de paciência também. Vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Vocês são pessoas inteligentes e não será difícil para vocês não. Enfim, olha só, essa aqui é a cara inicial do programa e o que vai acontecer. Primeiramente, como a gente obter essa parte inicial, né? O reiniciar, boto reiniciar e a escala a gente vai fazer depois, né? Por enquanto vamos somente focar nessa parte. Quando vocês abrirem o GeoGebra, eu já deixei preparado aqui, vocês vão ver essa tela, né? O que vocês vão fazer nesse caso? Olha só, primeira coisa, janela de álgebra, janela de visualização já apresentei para vocês. Primeiro que vocês vão fazer aqui, ó, é colocar uma nova janela de visualização. Olha, essa janela que vocês estão vendo é a janela de visualização 1, né? Você tem aqui à esquerda a janela de álgebra, janela de visualização 1. E agora vocês precisam abrir a janela de visualização 2. Então clicou, abriu aqui nova janela, né? É aqui que vai aparecer a parte gráfica, né? Que vocês vão calcular, né? E aqui vocês darão os comandos. Olha só, então esses eixos aqui não vão ser necessários, aqui será necessário sim, mas aqui não, então vocês vão tirar logo os eixos, né? Tirar a malha também, certo? Para ficar com essa página aqui em branco mesmo. E então, olha só, a primeira coisa que eu coloquei para vocês, a gente tem que inserir aqueles campos de entrada aqui, né? Mas tem que ter primeiro, né, os valores, né? Primeiramente vamos lembrar a fórmula do montante, né? A gente coloca aqui no PowerPoint para nós fazermos isso. Então, como é que... Só para nós relembrarmos, né? Fórmula do montante. Montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período, né? Ao tempo. Ok, então a ideia é nós obtermos inicialmente o montante, né? Então eu vou colocar aqui 1 para cada, né? As entradas vão ser para obtenção do montante que vai ser estabelecido por meio dessa fórmula. Vocês precisarão ter o capital, ter a taxa e tempo. Então essas serão as entradas. Super importante vocês entenderem, diferenciarem quem são os valores de entrada e quem são os valores de saída. Nesse caso o montante vai ser um valor de saída, capital, taxa e tempo vai ser de entrada, né? Então eu vou digitar no campo de entrada do GeoGebra esses valores de entrada, né, que eu vou precisar. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui o capital igual a 1.500, por exemplo, né? Okay. Eu vou colocar, eu preciso também da taxa, né? Então taxa que aí é igual a 10%, né? 0,1, beleza? E o tempo, né, que é o período, n igual a 5,
pode ser 5 meses, anos, etc. Depende da taxa, né? Beleza, tem os três aqui. E agora vamos obter, nós já podemos obter com isso o montante, né? Vou escrever montante M é igual a capital. Ele apareceu de azul porque ele já foi declarado, né? Que multiplica 1 mais a taxa elevado ao período, né? A N. Então, esse aqui é um valor de saída, o montante é um valor de saída, gente. Então, eu vou colocar, apertar Enter, gente, aqui, o montante nesse caso vai ser 2.415,7, né? Então, como a gente vai fazer aqui o nosso, dar início ao nosso aplicativo, né? Vocês vão colocar campos de entrada. Os campos de entrada vão ser os espaços onde vocês vão colocar esses valores para você poder modificar, né? Então, campo de entrada, coloco aqui, ó. Vamos lá, campo de entrada. Vou colocar aqui a legenda para colocar. Eu quero que aqui apareça o capital, então você vai escrever capital, essa é a legenda, né? E capital, e aí você vai colocar qual objeto vinculado. O objeto vinculado é o capital que você disse aqui, ó. Com esse, colocou capital, né? Com esse comando você vai poder trocar esse 1500 e ele vai continuar satisfazendo essa fórmula, né? Aqui, gente, ó, objetivo capital. Novamente vou criar agora um campo de entrada para a taxa, para eu poder modificar a taxa. Então coloco aqui, taxa, beleza, objeto vinculado. Aqui a taxa, e por último o período, né? Período, o objeto vinculado, é o N, é o período, certo? Ok. Eu vou editar esses valores, né? Observe que eu não consigo sair, modificar a posição, também com o botão direito, eu tenho que fixar o objeto para poder conseguir movê-los, né? Agora sim posso colocá-los, né? Aqui. Beleza. Ok, vamos editar agora esses campos de entrada. Eu vou clicar com o botão direito, né, em propriedades. Sempre vamos editar dessa maneira. Ok, vamos colocar aqui, ó. Eu quero colocar, eu vou mexer no estilo. 20 está muito grande para campo de entrada. Vou colocar, por exemplo, 7, né? 7 está de bom tamanho. Para esse aqui eu vou mudar. Aqui já muda também para a propriedade desse objeto agora. Vou colocar também aqui 7. E para esse último aqui também vou mudar para 7. Perfeito, né? Ok. Aí fica de branco assim, fica muito apagado, né? Eu sugiro que você faça uma edição aqui nessa tela, né? Para melhorar a questão da visualização. Você vem aqui em janela de visualização, pessoal, novamente, primeiro tem que selecionar a tela, né? Selecionar a tela para poder você clicar. Aí você vem aqui na tela, no base, cor de fundo. Você pode mudar essa cor de fundo. Eu costumo usar essa cor de fundo, mas nada impede que você use uma cor diferente. Aliás, use aquela do seu agrado. E agora eu vou mexer nas propriedades novamente do capital, taxa e período, para que esse fundo aqui ele fique de outra cor, né? Vai ficar bem em destaque. Eu vou colocar uma cor, cor do fundo, uma cor branca, e vai ficar bem destacado. Novamente, use a cor que você achar mais adequado. Eu vou mudar aqui a cor desse também, né? Perfeito. Você vai fazer isso lá no seu aplicativo, é só reproduzir mesmo, né? Não vai ser diferente. Aí, ok, fez isso. Vamos lá agora fazer para o montante, né? Falta colocar aqui o montante ainda.
O montante não é campo de entrada, é resultado, então eu vou inserir um texto, né? Colocar um texto, inserir texto, colocar o texto aqui, ó. E eu vou escrever, eu quero dizer que isso aqui é o montante. Ok, o montante vai ser igual. Você pode usar a fórmula LaTeX, caso você queira, mas ele tem que ter conhecimento disso, né? Em alguns casos não tem jeito, você tem que usar, mas aqui a gente não vai precisar. O montante é igual. Aí eu quero que o resultado que aparecer aqui ao lado seja esse resultado, né? 2.415,77. Então eu venho aqui nessa opção objetos e coloco o montante. Escolho o montante que é M. Ó. Esse é o resultado que eu obtive. Então vou colocar M. E aí aperto OK, né? A gente pode também inserir o... colocar aqui o R, né? Símbolo do real. Ok, aperto OK. Nós teremos aqui então o montante, né? Nós podemos também mexer as propriedades do montante. Vamos ver aqui as propriedades desse texto. Eu quero que esse texto ele fique em negrito, né? E a cor do fundo, também a cor de fundo seja branca. Tá? Você pode também escolher outra cor, né? Eu acho que um verde aqui também fica legal, né? Como eu usei antes. Montante, beleza, né? Outra coisa que é importante também a gente colocar nessa análise é o cálculo dos juros, né? Então você vem e coloca juros também, né? Juros é igual. Como é que você coloca juros? Qual é a forma que determina os juros? Que você obteve aqui é montante, né? Menos o capital. Muito parecido de azul porque eles já foram declarados, né? Montante capital. Estou declarando esse montante menos capital de juros, então já vou ter os juros, foi 915,77. Novamente eu quero colocar isso como resultado, então eu posso inserir um texto para inserir esse resultado, né? Vamos lá colocar aqui o texto, escrever juro é igual, aí eu colocarei cifrão. E o objeto é o que eu acabei de obter, os juros, né? Eu não posso colocar aqui um objeto que eu não tenho que declarar. Tem que declarar aqui na entrada primeiro. Então, ele já vai obter aqui, ó, 915,77, né? Então, aperta. Ok. Você pode mexer nas propriedades desse texto, né? Algumas propriedades básicas, elas são obtidas aqui de maneira mais rápida. Ó, você está vendo esse pontinho aqui, essa setinha. Clica nela, já vai abrir algumas propriedades rápidas. Você pode colocar em negrito, mudar o tamanho do texto. Isso para todos os objetos isso vai ser possível, né? Pode selecionar aqui uma cor, né? Eu usei uma verde que não tem aqui, então eu vou procurar nas propriedades, né? A mesma. Beleza, pronto, tá aqui. Vamos inserir mais um texto. Insere um texto para ficar como aqui inserir texto, né? Inserir o texto para colocar título, né? Vou colocar matemática financeira. Esse aqui eu usarei essa fórmula LaTeX. É uma elegância a mais aí, né? Mas caso use isso, eu teria que dar o espaço com uma barra inversa aqui, mas isso é um caso à parte, não precisa inserir na verdade isso. Ok, né? Esse aqui é o nosso, o título do nosso aplicativo, né? Pode colocar outro também, né? Você que sabe, né? Enfim, né? Pode usar outra também. O fato é que a gente trabalhou com o montante aqui, né? Montante, eu vou colocar aqui ainda, né? Eu inseri uma caixa para exibir e esconder objetos, né? Esse aqui será omitido mais tarde através dessa caixa, né? Então, novamente, essa é a opção aqui, caixa para exibir ou esconder objetos. A gente vai exibir ou esconder esses objetos aqui, né? Então você clica aqui, certo? E aí eu coloco uma legenda, né? Esse aqui é para você calcular e trabalhar com o montante.
Aí você escolhe os objetos que você quer que apareçam, né? Ou que deixem de aparecer quando você clicar nessa caixa. Você pode fazer isso aqui ou então pode fazer isso depois, né? Não tem problema, vamos logo fazer isso aqui, né? Mas é comum também fazer depois. Queremos aqui o capital, né? Não é esse capital aqui, o que está aparecendo aqui é esse 1500, né? É o C. Vamos lá, o número C. Ok, quem mais que vai desaparecer ou não? A taxa, né? Que é o I. Então também seleciona a taxa, número I. Quem mais? O período, né? Vou procurar o período, que é o número N. Período, número N. E os dois textos também, né? Texto 1, que é o montante, texto 2, que é os juros. Vamos lá, inserir o texto 1 e texto 2. Clicar, né? Ok, né? Aí o que acontece é que esses valores já estão. Não aconteceu um erro aqui. Deixa eu Ctrl Z. Aqui, vamos lá, vamos fazer de novo isso de maneira diferente, né? Eu vou criar uma caixa para exibir os fundos objetos. Fazer diferente. Colocarei aqui montante, que é onde nós estamos trabalhando. Não vou inserir ainda nenhum. Vou fazer diferente agora. Beleza. Botão direito aqui para eu conseguir movimentá-lo, né? Que esse aqui é outro. Aí o que acontece, né? Esse aqui é o valor booleano, ele admite dois estados, né? Quando ele estiver ativo, né, o valor booleano A, apareceu aqui, eu criei um valor booleano A. Eu quero que esses valores aqui eles apareçam. Quando ele estiver opção falso, eu quero que eles não apareçam, né? Então como é que a gente vai fazer aqui? Clicar na selecionar aqui as propriedades desse objeto, né? Capital, por exemplo. Ou esse campo, na verdade, que é o campo de entrada, né? Que é o CT1. Ok, então esse campo de entrada ele vai aparecer quando o montante que eu estou selecionando, ele está selecionado, né? Campo de entrada CT1. Quando esse aqui estiver ativo, né? Quando o valor booleano A estiver ativo, for verdadeiro. Aí você vem aqui na aba avançado, aí condição para exibir objeto. Você quer que esse campo de entrada seja exibido desde que esse valor booleano seja satisfeito, né? Seja verdadeiro. Então a condição é A. O A é igual a verdadeiro, né? Mas A é suficiente, indica que ele está verdadeiro. E você aperta Enter, né? Aí ele só vai aparecer quando esse valor booleano estiver ativo, né? Aqui no caso é o valor booleano A. Deu o valor, né, que estiver ativo, certo? Mesma coisa você faz para esse outro, né? Se quiser selecionar todos também, pode fazer, né? Posso selecionar esse campo. Vejamos aqui, seleciono esse campo. Avançado, vou colocar aqui qual é a condição para que ele seja exibido. É o valor booleano A, né? Aperta Enter, né? Aí esse aqui também, né? O avançado, qual é a condição? É o valor booleano A, né? Ser verdadeiro. Basta colocar Enter, esses dois textos também. Beleza? Aí a condição é o valor booleano A, aperta Enter. E os juros também. A condição é que o valor booleano A esteja ativo. Então você aperta Enter. Beleza, aí o que vai acontecer, né? Você fecha propriedade para poder testar. Aperta montante, ó, e vai acontecer isso. Quando o A for verdadeiro, né, valor booleano A,
estiver ativo, ele vai aparecer, né? Quando ele for falso, ele vai deixar de aparecer. Ok? Qual que é a ideia agora? Já que você já terminou aqui com o montante, você vai para o próximo, né? Você quer calcular montante, quer calcular capital, quer calcular taxa, conforme eu coloquei aqui no último exemplo, né? Montante, capital, taxa e período, né? Vamos agora colocar o capital, né? Campo de entrada para capital. Aí, vamos colocar aqui ao lado. Coloca aqui, ó, campo de entrada, né? Ou melhor, caixa para exibir ou esconder objetos. Você vai colocar aqui, capital. Ok, aplicar, né? Por enquanto não vou selecionar nenhum objeto ainda. Para conseguir mover aqui, né, ao lado do montante. Por enquanto não tem nenhum objeto associado a ele ainda, né? Só tem a esse. Beleza? Só que para calcular o capital, agora ele vai ser um valor, o capital vai ser um valor de saída, não é mais entrada. Quem que vai ser os valores de entrada? Então volta aqui na fórmula do montante. Capital, para você calcular, para ele ser um valor de saída, você precisa ter a taxa, precisa ter o período e precisa ter o montante, né? Então agora o montante ele vai ser um valor de entrada, né? E o capital vai ser o valor de saída. Então, o que você precisa fazer? Isolar o capital. Aliás, depois você vai ter que isolar a taxa também e isolar o tempo, que esse daí eu vou deixar para vocês fazerem, para isolar a taxa e também o período, né? Mas eu vou isolar aqui o capital agora. Como é que nós vamos fazer para isolar esse capital? Deixa eu selecionar aqui, né? Então, olha só o que vai acontecer, gente. Esse valor que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, montante dividido por esse valor, né, que é 1 mais a taxa elevado ao período, é igual ao capital. Aí o que a gente vai fazer agora, né? Essa aqui já é uma forma de expressar o capital, né? Mas também você pode ir além ainda, né? Você pode ir além e escrever o capital assim, ó, né? Se você inverter esse denominador aqui, o sinal do expoente muda, mas olha, novamente, isso aqui já pode usar como capital, né? Mas uma outra maneira também de fazer isso, gente, é você escrever assim, ó, montante que multiplica 1 mais a taxa elevada a menos n, é equivalente a isso, gente, tá no mesmo. Então tá aqui, gente, agora eu consegui isolar o capital, lembrando, o montante agora já vai ser valor de entrada. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? Temos que ter essa fórmula aqui em mente, né? Montante vezes 1 mais a taxa elevado ao período, elevado a menos n. Volta aqui no GeoGebra que nós estamos construindo. Eu vou agora precisar do que? Né? De que entradas? Vou precisar de um montante, né? Mas observa que eu não tenho um montante ainda como entrada. O montante eu tenho como saída, né? Montante. Então eu vou ter que criar um montante como entrada agora, não como saída, né? Ok? Dessa fórmula eu já tenho como entrada a taxa e o período, né? Eu posso aproveitar. Aqui eu já tenho como entrada a taxa e o período. O capital agora não vai ser entrada, vai ser saída. Mas eu não tenho um montante, então eu posso aproveitar a taxa, que eu chamei de I, e o período eu chamei de N. Então eu vou aproveitar os dois. E agora eu tenho que criar um montante para poder eu colocar aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Estamos aqui no capital. Eu vou criar um montante agora. Deixa eu criar um campo de entrada. Logo aqui, o campo de entrada. Aí qual que vai ser? Eu vou colocar aqui nesse campo de entrada. Vai ser, o que eu preciso para o capital? Eu preciso de taxa, que eu posso aproveitar aquela que eu já tenho como entrada. O objeto vinculado é o I. Perfeito, já tenho aqui. Vou criar um outro agora. O tempo eu posso aproveitar, que já era entrada antes. Então eu coloco aqui período. Objeto vinculado o período é o N. Ok.
período, né? E outra entrada agora será o montante, mas o montante eu ainda não tenho, então eu vou ter que criar o montante. Gente. Vou colocar então assim, vou ter que escrever agora, né? Como eu já usei o M para um resultado de montante de saída, eu vou ter que colocar uma outra coisa, né? Não pode mais ser o mesmo M. Então eu vou colocar, vou escrever montante mesmo, né? Montante para ser a entrada. Agora, valor de entrada, né? Então eu vou escrever montante é igual, eu vou inventar um valor, né? Pode ser qualquer um, gente. Vou colocar o montante de R$3.500, por exemplo. Montante igual a R$3.500. Beleza. Agora eu já posso colocar um valor de entrada para ele. É o campo de entrada, né? Seleciona o campo de entrada. Clica, né? Aqui, coloca no campo. Não, campo de entrada nada. Esse aqui é o montante, né? Qual é o objeto que está associado? É o montante que eu acabei de criar. Esse aqui, ó, é a entrada. O M, que é montante, é o resultado de saída que eu obtive antes. Não posso usar o mesmo. Agora eu quero que seja entrada. Por isso eu criei um outro. Então esse é o montante, né? Então escrevi aqui a legenda é montante, o objeto vinculado é o montante, que funciona como entrada. Tá ok? Então já tenho meus dados de entrada. Eu vou editá-los. Certo? Primeiro deixa logo eu posicioná-lo, né? Cá. Cá. Taxa período montante. Aliás, deixa eu colocar o montante aqui para cima. Fixar objeto, né? Colocar o montante aqui. Montante, taxa e período. E agora o objetivo é calcular o capital, né? Beleza. Botão direito, acessar as propriedades, né? E aqui eu vou colocar o capital, né? Não, o que eu quero fazer é mexer no estilo. Colocar, como eu fiz há pouco, vou colocar tamanho 7, né, para esse. Tamanho 7 para esse. Para o último também, tamanho 7. Não, que isso. Esse aqui é tamanho 7. 7. Beleza. Coloquei, né? Que era 5. Ok. E agora vamos mexer na cor. Era 5 antes, né? Editar a cor. Vamos editar por aqui para ser mais rápido, né? Colocar aqui branco. Esse aqui também. Colocar de branco. Esse aqui é. Aqui, né? Cor do fundo. Colocar de branco. Esse aqui também, cor do fundo. E branco. Ok, e aqui o objetivo é obter o que? O capital. Então, para obter o capital, você vai precisar primeiro inserir, né, a fórmula que gera o capital, né? Conforme a gente viu há pouco, o capital é igual, olha, o capital já foi declarado, gente, é o C, né? E era entrada antes, mas agora o capital é saída, por isso não posso mais usar o mesmo. Então eu vou usar um outro, vou escrever capital mesmo. Esse aqui é o resultado de saída, vocês têm que diferenciar isso na hora de inserir os dados. O capital vai ser igual a quanto? Pela fórmula que nós vimos há pouco, ó, de capital vai ser montante vezes 1 mais a taxa elevado a menos o período. Então, capital é igual a montante. Esse montante é entrada, gente. É esse aqui, ó. Então, é montante mesmo. Então, eu tenho que escrever, né? Não é SM, não. É esse aqui, ó. Montante. Multiplica 1
mais a taxa. A taxa é o mesmo, gente. A taxa é a mesma entrada que nós estamos fazendo, usando. Montante vezes 1 mais a taxa elevado ao período. Elevado, complexo, a menos n. Menos, usar parênteses. Menos n, né? A taxa e o tempo eu não mudei, é a mesma. Ambos funcionam como entrada, então pode utilizar. Mas capital agora é uma saída, antes era entrada, né? Então tem que mudar. O capital vai ser o montante vezes 1 mais a taxa elevado a menos n. E aperta Enter, tá aqui, obteve o capital, né? Agora eu quero que esse capital apareça aqui embaixo. Você vem aqui, você coloca um texto, novamente, escrever capital é igual, e aí aqui eu quero que apareça o objeto, né? Objeto capital, que é esse que eu acabei de obter, que é resultado de saída, né? Não é o C, é o capital mesmo. Aqui vou colocar aqui ao lado também o R cifrão. Pronto, ok, esse é o capital. Vamos editar. Vamos editar o capital, propriedades, aí a cor, né? Vamos colocar a cor do fundo como sendo branco, vamos colocar em negrito, e a cor do fundo vamos mudar, vou colocar esse verde, né? Já foi utilizado. Ok, esse aí é o valor de saída, né? Então, o que vai acontecer aqui? Agora nós já temos, né, o resultado. Se você altera aqui agora o montante, né, você tem um montante de R$5.000 e a taxa é de 20%, né? Num período de 10 meses, 10 anos, depende. Então você já tem o capital, né? Capital que vai gerar esse montante a essa taxa no período de 10 anos, 10 meses, depende da taxa. Ok? Agora falta fazer o que, gente? Associar esses valores a esse valor booleano. O valor booleano agora é B. Então isso, olha só, vai atrapalhar aqui, ó. Então tem que associá-los agora ao cálculo do capital. Como é que você vai fazer? O valor booleano é B, você acessa as propriedades. Aí, acessou propriedades aqui do valor, agora você vem avançado, agora condição para exibir objeto, é esse aqui, ó, o valor booleano B ser verdadeiro, então basta colocar B que já indica que ele é verdadeiro. Bom, aperta Enter. Esse outro, clica nele, já abre as propriedades, também é valor booleano B, Enter. E esse aqui é a mesma coisa, valor booleano B, Enter. Esse aqui é a mesma coisa, valor booleano B, Enter. Pronto. Agora você tem novamente pronto o seu cálculo do capital, né? Cálculo do montante já está ok. E agora você faz o cálculo do capital, né? Se você colocar os dois aqui, vai ficar sobreposto, né? É possível você clicar em um e quando clica no outro, o outro já desaparece automaticamente, mas não vou entrar nesse detalhe. Você pode simplesmente desmarcar. Qual o próximo passo agora? Você criar o cálculo da taxa. Você vai inserir o campo de entrada ou, né? Agora você vai calcular a taxa. Não insere nenhum objeto, eu só quero mostrar que a gente vai estar trabalhando com a taxa agora. Você não tem nada associado ainda, né? Visto aqui a taxa. Para o cálculo da taxa, você vai ter que precisar de quê? Para o cálculo da taxa, olha só o que você vai fazer. Você vai precisar do capital, do período e do montante, né? Para o cálculo da taxa. Olha só, o capital você já tem como valor de entrada. Lembra?
capital com valor de entrada é C. O montante já tem como valor de entrada. O montante com valor de entrada é montante mesmo escrito, né? Montante. Não é M, M é valor de saída. Precisar de valor de entrada. E o N você já tem como valor de entrada que também é N. Então, o que você vai fazer agora? Isolar a taxa. Como é que faz isso? Aí eu vou deixar para vocês. Isolar a taxa e fazer o mesmo processo que nós fizemos para a obtenção da próxima parte, que é a obtenção do cálculo da taxa, né? É esse aqui, ó, fazer todo o processo para ficar como esse outro aqui. Muito cuidado na hora de inserir valor de entrada, para não confundir valor de entrada com valor de saída. E por último você vai fazer a mesma coisa, só que agora para o período, né? Para o período, você vai colocar aqui, né, o período, beleza. Agora, para calcular o período, o que você vai precisar? Agora, o montante, o capital e a taxa vão ser valores de entrada. Montante como entrada é montante, capital é C como entrada, a taxa como entrada, você ainda vai fazer isso, né? Mas pela fórmula, o que você vai fazer para calcular o período? Você vai precisar de taxa, capital e montante como entradas, né? E vai ter que isolar o período para obter uma fórmula, né? Isola o período para obter uma fórmula que gere esse período, né? Aí também eu vou deixar com vocês isolar isso aqui. Vocês vão utilizar para isso os logaritmos, né? Façam esse cálculo para obter a fórmula. O montante tem uma fórmula, o capital tem uma fórmula, encontre uma fórmula para taxa, encontre uma fórmula para o período. E aí repita o processo até vocês terminarem para fazer a taxa, né? A mesma coisa que vocês fizeram com o montante, ou fazendo a taxa no período, a mesma coisa que vocês fizeram com o montante e com o capital. Ok? Então, a primeira parte é você trabalhar para terminar isso aí, né? O que vier depois ainda não é para focar ainda, né? Terminem logo essa parte, né? Trabalhem nisso, assistam o vídeo, né? A dica que eu dou é assistam ele vocês podem alterar as propriedades lá do vídeo para assistir com um pouco mais de velocidade, para que não fique tão lento, né? Tão monótono, você não perca tanto tempo para assistir, né? Então acompanhe o vídeo, vai reproduzindo, tenho certeza que você vai conseguir. Dúvidas, estou à disposição, mandem mensagem, me perguntem mesmo, que eu, na medida do possível, vou responder a todas as dúvidas que vocês tiverem. Pode mandar as dúvidas tanto aqui por mensagem, quanto dúvidas aqui no próprio vídeo. Beleza, gente? É isso. Por enquanto, né? Depois a gente conversa mais. E lembrem-se sempre, programar envolve paciência. E já estou fazendo muita coisa pronta para vocês. É só para pegar a manha mesmo. Reproduzam isso aí, gente. Tá? É isso aí. Mão na massa.